Rússia intensifica ataques contra a infraestrutura energética ucraniana. Mísseis e drones destruíram instalações de gás em Poltava e ferrovias em Kharkiv, matando 5 pessoas. Para entender essa escalada, em meio às negociações de cessar-fogo, Ricardo Mendes, nosso analista em geopolítica e conflitos armados. A Rússia intensificou ataques à infraestrutura energética ucraniana desde 2022, quando iniciou a invasão em fevereiro. A estratégia busca colapsar o sistema de produção e distribuição de energia para debilitar a resistência civil e militar. Nesta semana, drones e mísseis russos atingiram instalações de gás em Poltava, matando 2 operários e 2 socorristas. Os ataques ocorreram simultaneamente em Kiev, Kharkiv, Dnipro e outras cidades, contra a infraestrutura energética estratégica. O ataque contradiz diretamente a proposta ucraniana de cessar-fogo anunciada por Zelensky para quarta-feira à meia-noite. A Rússia havia solicitado trégua coincidindo com o desfile de 9 de maio, celebração do fim da Segunda Guerra Mundial. A morte de Viktor Kuzmenko, socorrista que participou de 50 resgates anteriores, exemplifica o custo humano desta campanha sistemática contra civis. Continua indefinido se Kiev e Moscou avançarão em negociações de cessar-fogo. A Rússia atacou plantas de produção de gás e instalações ferroviárias em partes da Ucrânia durante a noite, matando pelo menos 5 pessoas. Em Kharkiv, um drone atingiu um vagão. Na região de Poltava, um drone acertou os trilhos perto de uma locomotiva a diesel e danificou um vagão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Rússia demonstrou, e cito, um cinismo absoluto ao pedir um cessar-fogo e depois lançar mísseis e ataques com drones contra o país. O ataque em Poltava, por exemplo, atingiu uma instalação de produção de gás. Foram 2 mísseis, além de drones, que acertaram essa instalação. Matou 2 operários e também 2 socorristas que correram para o local. Um deles, o presidente Volodymyr Zelensky, identificou no X. O nome dele era Viktor Kuzmenko. Era considerado um herói da Ucrânia. Ele tinha participado do resgate em 50 ataques anteriores em Poltava, inclusive um em 2024, quando salvou dezenas de pessoas. Mas esse não foi o único ataque que aconteceu na Ucrânia. A gente ouviu os alarmes de ar aqui em Kiev, pouco antes da meia-noite na segunda noite. Cidades em toda a Ucrânia, por exemplo Kiev, é claro, mas também Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Nikopol, todos sofreram ataques durante a noite e chegaram até hoje. Zelensky disse que esses ataques estavam mirando na infraestrutura energética da Ucrânia. E se a gente olhar para Poltava, que foi o maior desses ataques da noite, novamente estava mirando numa instalação de produção de gás. Então isso está alinhado com o que o presidente ucraniano tinha dito. Deixando clara a escalada de violência no momento em que negociações de trégua estavam sendo discutidas. E Zelensky tinha anunciado um cessar-fogo de um dia, acho. Como é que esse anúncio vai repercutir agora, diante desses ataques que a gente viu durante a noite? Bem, o presidente ucraniano certamente mudou de tom esta manhã, justamente por causa desses ataques durante a noite. Postando no Telegram ontem à noite, ele basicamente disse que estava convocando um cessar-fogo a partir de quarta-feira à meia-noite, que potencialmente poderia ser um cessar-fogo sem prazo. A gente sabe que a Rússia pediu por um cessar-fogo em torno do desfile de 9 de maio, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia não tinha respondido até esse post do Zelensky. E a Rússia, em contrapartida, tinha dito, o Ministério da Defesa russo dizendo que um ataque de mísseis massivo no centro de Kiev poderia acontecer se a Ucrânia não respeitasse esse cessar-fogo. Então Zelensky respondeu ontem à noite. Mas agora, esta manhã, diante desses ataques em Poltava, ele está tomando outro rumo, dizendo que a Ucrânia vai reagir na mesma moeda. Ele também disse que é absolutamente cínico da parte da Rússia continuar com esses ataques de mísseis e drones depois de ela mesma ter pedido o cessar-fogo.
Então, um tipo de toma lá da cá acontecendo entre Rússia e Ucrânia esta manhã. Obrigado, Audrey, por essas informações. Audrey Mac... O que vemos aqui é uma escalada deliberada da Rússia contra a infraestrutura civil ucraniana, ignorando qualquer pretensão diplomática de negociação. Zelensky está absolutamente correto ao apontar o cinismo. E enquanto Moscou fala em cessar-fogo, destrói plantas de gás, ferrovias e mata socorristas como Viktor Kuzmenko, homem que salvou dezenas em 50 operações anteriores. Isso mostra que a narrativa russa de disposição para diálogo é puro teatro político. A projeção é sombria. Sem pressão internacional real sobre a Rússia, esses ataques sistemáticos à infraestrutura energética vão se repetir durante o inverno europeu, agravando a crise humanitária e forçando a Ucrânia a escolher entre sobrevivência ou negociação em posição de fraqueza. A Europa, especialmente Polônia e países bálticos, vai precisar aumentar a ajuda militar para que Kiev tenha credibilidade em qualquer mesa de negociações. Compartilhe essa análise no Observador Global e fique por dentro da política internacional com nossos comentários diários, sempre dublados e legendados para facilitar seu acompanhamento.